O chão do celeiro cheirava a feno molhado e promessas quebradas. Ele parou na soleira da porta, o chapéu jogando sombra no rosto, e viu o que nunca deveria ter visto. Ela estava ali, os cabelos soltos, a blusa mal ajeitada, os olhos arregalados de pavor. E ao lado, o homem que ele tinha acolhido, o homem que ele tinha salvado. Por favor, me escutas, foi só uma vez. A voz dela saiu quebrada, mas o silêncio dele foi pior. Porque quando um homem não grita, é porque já decidiu. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não importa onde você esteja. Se você está aí, é porque gosta de histórias que falam com o coração. Meu nome é Josiah, e hoje eu vou te levar para o Velho Oeste, onde cada pegada conta uma história e cada silêncio esconde um segredo. Antes de começar, já se inscreve no canal, porque se você curte esse tipo de história, sei que vai assistir até o fim e vai esquecer de se inscrever. Então já clica aí embaixo e bora para a história. O fazendeiro se chamava Caleb Thorne, homem de poucas palavras, mãos grandes e coração maior ainda. Trabalhava a terra desde menino, herdou o rancho do pai e nunca quis sair dali. Não tinha muito, mas tinha o suficiente. Tinha a morena também. Lorena, a mulher que conheceu numa festa de igreja e que jurou amar até o fim dos tempos. Ela era bonita, tinha olhos que brilhavam quando sorria e uma voz suave que acalmava qualquer tempestade. Caleb achava que tinha sido abençoado, achava que Deus tinha sido generoso com ele. Mas generosidade no Oeste tem prazo de validade. 3 dias antes, um forasteiro apareceu na propriedade. Disse que se chamava Mateu, que estava fugindo de homens da lei, que tinha feito coisas ruins, mas que queria recomeçar. Caleb olhou para ele, viu a sujeira na roupa, a fome no rosto e sentiu pena. Lorena pediu para ele deixar o homem ficar. Só por uns dias, ela disse, até ele se recuperar. Caleb concordou. Afinal, ele mesmo já tinha precisado de ajuda uma vez. E quem não ajuda, não merece ser ajudado. Foi o que o pai dele sempre dizia. Mateu ficou no celeiro, comia com eles, ajudava nos afazeres, falava pouco, mas sorria bastante. Lorena levava comida para ele, conversava, ria das histórias que ele contava. Caleb não se importava. Achava que era só gentileza, achava que era só compaixão, mas no Oeste compaixão pode virar outra coisa sem você perceber. E quando percebe, já é tarde demais. Naquela tarde, Caleb tinha saído cedo para buscar lenha no pé da serra. Disse que voltaria só no fim do dia, mas o machado quebrou. E ele voltou antes da hora. Quando passou pela cerca, viu o cavalo de Mateu ainda amarrado. Achou estranho. O homem tinha dito que ia embora naquela manhã. Caleb entrou devagar, sem fazer barulho, e foi até o celeiro. A porta estava entreaberta, e foi ali, naquele silêncio pesado como chumbo que ele viu. Lorena estava nos braços de Mateu. A blusa dela fora do lugar, os cabelos soltos caindo nos ombros. Eles nem perceberam que ele tinha chegado. Caleb ficou parado, imóvel, como se o chão tivesse virado pedra debaixo dos pés. O coração dele batia tão forte que parecia que ia explodir, mas ele não gritou, não avançou, só ficou ali, olhando. E foi nesse instante que Lorena virou o rosto e viu o marido na porta. O pavor tomou conta dela. Mateu se afastou rápido, ajeitou o chapéu, mas não disse nada. Lorena levantou, tentou arrumar a roupa e a voz dela saiu trêmula, desesperada. Por favor, me escuta. Foi só uma vez. Caleb não respondeu. Só olhou para ela. Olhou como quem olha para algo que já não reconhece mais. Como quem olha para uma promessa que virou cinza. E ali, naquele celeiro que cheirava a traição e feno molhado, o fazendeiro percebeu que o que ele tinha perdido nunca mais ia voltar. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando Mateu colocou a mão no revólver, tudo mudou. Caleb viu o gesto, viu a mão de Mateu deslizando devagar até a cintura, onde o ferro brilhava na penumbra. O forasteiro não tirou a arma do coldre, mas a ameaça estava ali, clara como o sol do meio-dia.
Lorena deu um passo à frente, os olhos cheios de lágrimas, as mãos tremendo. Caleb, por favor, deixa eu explicar. Mas ele não olhou para ela. Olhou só para Mateu. E no olhar dele havia algo que o forasteiro conhecia bem. A calma antes da tempestade. Mateu sorriu de lado, mas o sorriso não chegou nos olhos. Não foi culpa dela, velho. Essas coisas acontecem. A voz dele era calma, quase zombeteira, como se aquilo tudo não fosse nada. Como se trair a confiança de um homem que te acolheu fosse só mais uma história para contar depois. Caleb cerrou os punhos, mas continuou em silêncio. O tipo de silêncio que pesa. O tipo que avisa. Lorena tentou se aproximar, mas Caleb levantou a mão, fazendo ela parar. Não chega perto de mim. A voz dele saiu baixa, mas firme. Ela começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a voz falhando entre soluços. Eu te amo, Caleb. Eu juro que te amo. Foi um erro terrível. Eu não sei o que aconteceu comigo. Mas ele virou as costas. Não queria ouvir mais nada, porque toda palavra dela agora soava falsa. Toda promessa vazia. Mateu deu um passo à frente, ainda com a mão perto do revólver. Olha, amigo, a gente pode resolver isso de boa. Eu vou embora. Você nunca mais me vê. E a vida segue. Caleb parou. Virou devagar e, pela primeira vez, seus olhos encontraram os de Mateu. Você acha que é só isso? Acha que você vai embora? E pronto? A voz dele tinha algo diferente agora. Algo frio, algo perigoso. Mateu deu de ombros. E o que você vai fazer? Não é o tipo de homem que resolve as coisas com violência. Lorena me contou. Disse que você é do tipo que perdoa, que acredita em segundas chances. Caleb não respondeu, mas o silêncio dele dizia tudo. Porque perdoar não significa esquecer. E esquecer, às vezes, é impossível. Lorena caiu de joelhos, as mãos juntas, implorando. Caleb, por favor, não faz nada que você vai se arrepender. Eu errei, eu sei que errei, mas a gente pode consertar isso, a gente pode... Ele a interrompeu, a voz ainda baixa, ainda controlada. Consertar? Como é que conserta uma coisa dessas, Lorena? Como é que eu vou olhar para você de novo e não ver ele? Ela não tinha resposta, porque não havia resposta. Mateu, percebendo que a situação estava saindo do controle, começou a recuar. Tá bom, eu vou embora. Não precisa ficar assim. Ele pegou o chapéu que tinha caído no chão, ajeitou na cabeça e deu mais um passo para trás. Mas antes de sair, olhou para Lorena uma última vez. E nesse olhar, Caleb viu algo que fez o sangue dele ferver. Desprezo. Mateu não tinha remorso, não sentia nada. Para ele, aquilo tudo era só diversão. Caleb deu um passo à frente. Mateu parou. E foi nesse momento que o fazendeiro disse, com uma calma assustadora: Você não vai sair daqui. Mateu franziu a testa, a mão voltando para o revólver. O quê? Caleb repetiu devagar, como quem explica algo para uma criança. Você não vai sair daqui. E foi então que Lorena percebeu que o homem dela, o homem que ela achava que conhecia, era capaz de coisas que ela nunca imaginou. O ar ficou pesado. Mateu colocou a mão no revólver, mas não tirou do coldre. Caleb não estava armado, e isso deveria ser uma vantagem. Mas algo no olhar do fazendeiro dizia que arma não ia fazer diferença. Lorena se levantou, trêmula, e tentou se colocar entre os dois. Caleb, não! Por favor, não faz isso! Ele a empurrou de lado, sem violência, mas com firmeza. Sai da frente, Lorena. Ela caiu sentada no feno, as mãos tapando a boca, os olhos arregalados de medo. Mateu riu, mas era um riso nervoso. Você tá falando sério, velho? Você sabe quem eu sou? Eu já tirei a vida de 6 homens. 6. E você é um fazendeiro, um homem de família. Você não tem isso em você. Caleb deu mais um passo. Talvez você tenha razão, talvez eu não tenha, mas hoje eu vou descobrir. A voz dele era baixa, mas havia uma determinação ali que fez Mateu engolir seco. O forasteiro tirou o revólver do coldre, mas não apontou. Apenas segurou, como quem avisa. Última chance, amigo. Eu vou embora. Você fica com sua mulher.
A gente esquece que isso aconteceu. Caleb balançou a cabeça devagar. Não tem como esquecer. Não mais. Mateus suspirou. E pela primeira vez, pareceu genuinamente irritado. Então você me obriga. E apontou a arma. Lorena gritou, não! Mas era tarde. O barulho do gatilho sendo engatado ecoou no celeiro. Caleb não se moveu. Ficou ali, de pé, os olhos fixos em Mateu. Você vai atirar? Então atira. Mas se errar, você não sai daqui vivo. Mateu hesitou. E foi nessa hesitação que Caleb avançou. Tudo aconteceu rápido. Caleb agarrou o braço de Mateu, desviou a arma e os dois caíram no chão. O revólver disparou, o barulho seco cortando o ar, mas o projétil acertou o teto, arrancando lascas de madeira. Lorena se encolheu no canto, gritando, as mãos nos ouvidos. Os dois homens rolaram no chão, brigando pelo ferro. Mateu era mais novo, mais rápido, mas Caleb tinha fúria, e fúria, às vezes, é mais forte que tudo. Caleb conseguiu arrancar o revólver da mão de Mateu e jogou longe. Mateu tentou alcançar, mas Caleb o segurou pelo pescoço, pressionando com força. Você não devia ter vindo aqui? A voz dele saiu rouca, trêmula de raiva. Mateu tentou se soltar, chutando, arranhando, mas Caleb não soltou. Lorena se levantou, correndo até eles. Caleb, para! Você vai acabar com ele! Para! Mas ele não parava. Foi só quando Lorena agarrou o braço dele, puxando com todas as forças, que Caleb afrouxou. Mateu tossiu, tentando respirar, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Caleb se afastou, cambaleando, as mãos tremendo. Olhou para elas como se não reconhecesse, como se não acreditasse no que quase fez. Lorena estava chorando, ajoelhada ao lado de Mateu. Você quase acabou com ele. Você quase... Caleb a olhou, e a voz dele saiu baixa, quase um sussurro. E você queria que eu fizesse o quê, Lorena? Que eu deixasse ele ir embora, como se nada tivesse acontecido. Mateu se levantou devagar, ainda tossindo, a mão no pescoço. Olhou para Caleb com ódio puro. Você vai se arrepender disso. E antes que alguém pudesse reagir, ele pegou o revólver que tinha sido jogado, apontou e disse algo que mudou tudo. Ela me procurou. Não fui eu. Foi ela. Lorena ficou pálida. Caleb olhou para ela esperando uma negação. Mas o silêncio dela foi a pior resposta. Caleb sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Olhou para Lorena, esperando que ela dissesse que era mentira, que Mateu estava inventando. Mas ela só baixou os olhos, as lágrimas escorrendo em silêncio. É verdade. A voz dele saiu tão baixa que quase não se ouviu. Ela não respondeu. E nesse silêncio, Caleb teve a resposta. Mateu riu, um riso amargo, cheio de desprezo. Eu te avisei, velho. Não fui eu que fui atrás dela. Foi ela que veio. Disse que você não olhava mais para ela como antes, que você só pensava no rancho, nos animais, na terra, que ela se sentia sozinha. Caleb deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Lorena tentou se aproximar. Caleb, deixa eu explicar. Não foi bem assim, mas ele levantou a mão, fazendo ela parar. Não encosta em mim. A voz dele agora estava diferente. Não era raiva, era dor, pura e profunda. Lorena caiu de joelhos de novo, soluçando. Eu sinto muito, eu sinto tanto. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu me senti tão invisível. Você nunca mais me tocava, nunca mais me olhava. Eu só queria sentir que ainda existia. Caleb fechou os olhos, apertando os punhos. Então você foi para os braços dele. Foi isso? Ela não conseguiu responder. Apenas chorou. Mateu guardou o revólver e caminhou até a porta. Eu vou embora. Vocês dois resolvem isso sozinhos. Caleb abriu os olhos, olhando para ele com um misto de desprezo e cansaço. Vai embora e nunca mais volta. Se eu te vir de novo, eu não vou hesitar. Mateu deu de ombros. Não se preocupa, eu não quero mais saber dessa história. E saiu, deixando Caleb e Lorena sozinhos no celeiro. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Lorena tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ficou ali, sentada no feno sujo, os olhos vermelhos, a voz rouca. Eu te amo, Caleb. Eu sempre te amei. Foi um erro terrível.
Mas eu te amo. Caleb não olhou para ela. Só ficou ali, de costas, os ombros caídos, o peso do mundo em cima dele. Você ama? Ou só sente pena de mim agora? Ela se arrastou até ele, agarrando a barra da calça dele, implorando. Não é pena, é amor. Sempre foi amor. Eu só me perdi no meio de tudo. Mas eu quero voltar, quero consertar. Por favor, me dá uma chance. Caleb finalmente olhou para ela, e nos olhos dele, Lorena viu algo que a assustou mais do que qualquer grito, vazio. Como é que eu confio em você de novo, Lorena? Como? Ela não tinha resposta, porque não existia resposta fácil para uma pergunta dessas. Caleb se afastou, caminhando até a porta do celeiro. Parou ali de costas, as mãos apoiadas no batente. Eu preciso pensar, preciso ficar sozinho. Lorena se levantou, trôpega, a voz desesperada. Caleb, não me abandonas, por favor. Mas ele já tinha saído, e o som dos passos dele se afastando foi o som mais solitário que ela já tinha ouvido na vida. Lorena ficou ali, sozinha no celeiro, cercada pelo cheiro de feno e remorso. Chorou até não ter mais lágrimas, e quando finalmente conseguiu se levantar, viu algo que a fez gelar. No chão, onde Mateu tinha caído, havia uma carta. Ela pegou com mãos trêmulas, abriu e leu algo que mudou tudo. A carta não era de Mateu, era para Mateu, e estava assinada por alguém que ela conhecia muito bem. A carta tremia nas mãos de Lorena. As palavras dançavam na frente dos olhos dela, mas ela conseguiu ler, e o que leu fez o coração dela parar. Mateu, está tudo certo. O fazendeiro confia em você. Quando chegar a hora, a gente faz o que combinamos. A terra vale mais do que ele imagina, e quando ele não estiver mais no caminho, a gente divide tudo. Assinado Samuel Thorne. Samuel, o irmão de Caleb. Lorena deixou a carta cair no chão, a mente girando. Samuel, o mesmo Samuel que sempre foi gentil com ela. O mesmo que sempre visitava, sempre perguntava se estava tudo bem, sempre oferecia ajuda. Ela nunca desconfiou, nunca imaginou. Mas agora tudo fazia sentido. Mateu não estava ali por acaso, não era só um forasteiro fugindo da lei. Ele estava ali para tirar Caleb do caminho, e ela, sem saber, tinha sido usada. Mateu a seduziu não por desejo, mas por estratégia, para criar conflito, para fazer Caleb perder o controle, para abrir uma brecha. Lorena sentiu náusea. Segurou a boca com a mão, tentando não vomitar. Tudo o que ela tinha feito, tudo o que tinha destruído, foi parte de um plano. Ela pegou a carta do chão e correu para fora do celeiro. Precisava encontrar Caleb, precisava contar. Mas quando saiu, viu algo que a fez parar. Samuel estava ali, encostado na cerca, conversando com Caleb. Os dois estavam de costas para ela, mas ela conseguia ouvir a voz de Samuel, calma, tranquilizadora. Irmão, eu sei que está difícil, mas você tem que deixar ela ir. Uma mulher que trai não merece segunda chance. Caleb estava cabisbaixo, os ombros caídos. Eu sei, Samuel, eu sei, mas eu ainda amo ela. Isso dói. Samuel colocou a mão no ombro dele. Amor não basta, Caleb. Você merece alguém que te respeite, alguém que te valorize. Não ela. Lorena apertou a carta nas mãos, sentindo a raiva subir. Samuel estava manipulando Caleb. Estava usando a dor dele para afastar ela ainda mais, para fazer Caleb se sentir sozinho, para fazer ele depender de Samuel. Ela deu um passo à frente, mas parou. Se chegasse agora, gritando, mostrando a carta, Caleb ia acreditar? Ou ia achar que era desespero dela? Que era mais uma mentira? Lorena recuou, escondendo-se atrás do celeiro. Precisava pensar, precisava planejar, porque se Samuel estava disposto a usar Mateu para destruir Caleb, ele não ia parar por aí. Samuel continuou falando, a voz suave, quase hipnótica. Olha, Caleb, eu sei que é difícil, mas talvez seja a hora de você repensar as coisas. Vender o rancho, por exemplo. Começar de novo em outro lugar, longe das lembranças, longe dela. Caleb levantou a cabeça, franzindo a testa. Vender o rancho?
Samuel, esse lugar é tudo para mim, é a herança do nosso pai. Samuel sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Eu sei, irmão, eu sei, mas às vezes a gente precisa deixar o passado ir para conseguir viver o futuro. Lorena viu a expressão de Caleb mudar. Ele estava considerando, estava ouvindo, e isso a assustou mais do que tudo, porque se Caleb vendesse o rancho, Samuel teria o que queria, e Caleb ficaria sem nada. Ela precisava agir, mas como? Como convencer um homem que já não confiava mais nela? Foi então que ela viu algo que mudou tudo. Do outro lado do rancho, perto do estábulo, Mateu estava de volta. E ele não estava sozinho. Havia mais 2 homens com ele, homens armados, e eles estavam olhando para Caleb. Lorena sentiu o sangue gelar. Samuel não estava apenas manipulando Caleb, ele estava preparando algo maior, algo terrível. E se ela não fizesse nada, Caleb não ia sobreviver à noite. Tá gostando da história? Então já se inscreve aí. Você tá no celular? É só tocar com o dedão. Eu espero. Lorena ficou paralisada por um instante, vendo Mateu e os 2 homens se aproximarem devagar do rancho. Eles não corriam, não gritavam. Apenas caminhavam com a calma de quem já sabe como a história vai terminar. Samuel continuava conversando com Caleb, mantendo-o distraído, de costas para a ameaça que se aproximava. Lorena percebeu, aquilo era uma armadilha. E Caleb estava bem no meio dela. Ela apertou a carta contra o peito, o coração disparado. Precisava avisá-lo. Mas se gritasse, Samuel ia perceber. E se Samuel percebesse, talvez antecipasse o plano. Talvez fizesse algo pior. Lorena olhou ao redor desesperada, procurando uma saída. Foi quando viu o rifle pendurado na parede interna do celeiro. Caleb sempre deixava uma arma ali, caso precisasse espantar coiotes ou serpentes. Ela nunca tinha atirado na vida, mas agora não tinha escolha. Ela entrou no celeiro, pegou o rifle com mãos trêmulas e voltou para fora. Mateu e os homens já estavam mais perto. Faltavam talvez 50 passos até a cerca. Samuel ainda falava, a voz doce como mel envenenado. Caleb, você precisa confiar em mim. Eu sou seu irmão. Sempre vou querer o melhor para você. Caleb assentiu, cansado demais para discutir. Eu sei, Samuel. Eu sei. Lorena saiu de trás do celeiro, o rifle nas mãos, e gritou, Caleb, sai daí! É uma armadilha! Caleb virou a cabeça, surpreso. Samuel também. E por um instante, o rosto de Samuel se contorceu numa expressão de ódio puro. Sua cadela. Mas antes que ele pudesse terminar, Caleb já tinha visto Mateu e os homens. E entendeu tudo. Caleb se afastou de Samuel, os olhos arregalados. O que é isso, Samuel? Samuel suspirou, como quem está cansado de fingir. Você nunca foi muito esperto, irmão. Sempre foi o bonitinho, o queridinho do papai. Sempre você. Eu fiquei com as sobras. Mas agora as coisas vão mudar. Ele deu um passo para trás, tirando um revólver da cintura. Nada pessoal, Caleb. Só negócios. Lorena ergueu o rifle, apontando para Samuel. Larga isso. Larga agora. Mas Samuel riu. Você nem sabe atirar, querida. Para de se fazer de heroína e larga essa arma antes que alguém se machuque. Lorena não largou. As mãos tremiam, mas ela segurou firme. Eu não vou deixar você acabar com ele. Samuel revirou os olhos. Ah, que lindo! A traidora agora quer ser a salvadora, que ironia! Caleb olhou para Lorena, depois para Samuel e finalmente entendeu. Você planejou tudo, desde o começo. Samuel deu de ombros. Óbvio, Mateu era para te deixar descontrolado, para você fazer alguma besteira e eu poder tomar o rancho alegando que você tinha enlouquecido. Mas você, como sempre, foi bonzinho demais. Não fez nada, então eu vou ter que resolver do jeito difícil. Mateu e os homens chegaram perto da cerca, já com as armas em punho. Samuel acenou para eles. Podem vir, está tudo sob controle. Caleb olhou ao redor, calculando as chances. Ele não estava armado. Lorena tinha um rifle, mas não sabia atirar. Eram 3 homens contra eles. Não havia como vencer, mas havia como tentar.
Caleb olhou para Lorena e disse, a voz firme, se você vai atirar, atira nele. Não perde tempo com os outros. Lorena engoliu seco, assentindo. Samuel riu de novo. Ah, Caleb, sempre tão dramático. Você acha mesmo que ela vai atirar em mim? Ela mal consegue segurar essa arma. Mas quando Lorena puxou o gatilho, Samuel percebeu que tinha subestimado ela. O barulho do tiro ecoou pelo rancho. Samuel caiu no chão, segurando o ombro, gritando de dor. Sua vadia, você atirou em mim. Lorena estava tremendo dos pés à cabeça, o rifle ainda fumegando nas mãos dela. Caleb olhou para ela, surpreso, e pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ele viu não a traidora, mas a mulher que ele tinha amado. O tiro ainda ecoava no ar quando Mateu e os outros 2 homens sacaram as armas. Caleb agarrou Lorena pelo braço e puxou ela para trás do celeiro, enquanto os projéteis começavam a estalar contra a madeira. Abaixa! Abaixa! Lorena caiu de joelhos, ainda segurando o rifle, o rosto pálido de choque. Ela tinha atirado. Ela tinha realmente atirado em Samuel. Caleb olhou para ela, a respiração pesada. Você tá bem? Lorena assentiu, mas não conseguiu falar. O barulho dos tiros continuava, arrancando lascas de madeira da parede do celeiro. Caleb espiou pelo canto, vendo Samuel sendo arrastado por Mateu para trás da cerca. O ombro dele sangrava, mas ele ainda estava vivo e furioso. Vocês 2 vão pagar por isso! Samuel gritou, a voz cheia de raiva e dor. Mateu, acaba com eles! Não quero nenhum dos 2 vivo! Mateu acenou para os outros homens, e os 3 começaram a se separar, cercando o celeiro. Caleb percebeu a estratégia. Se ficassem ali, seriam encurralados. Precisavam sair. Mas como? Lorena finalmente conseguiu falar, a voz trêmula. Caleb, eu sinto muito. Por tudo. Eu sei que estraguei tudo, mas eu não quero que você sofra por minha causa. Caleb olhou para ela e pela primeira vez desde que tudo começou, sua expressão suavizou. Você salvou minha vida. Mesmo depois de tudo, você salvou minha vida. Lorena começou a chorar de novo, mas dessa vez não era só desespero. Era alívio. Ele não a odiava. Ainda não. Caleb pegou o rifle das mãos dela. Quantos tiros ainda tem? Lorena enxugou as lágrimas. Não sei, uns 3, acho. Caleb assentiu. Então a gente vai ter que usar com sabedoria. Ele espiou de novo, vendo um dos homens se aproximando pela lateral. Caleb mirou, respirou fundo e atirou. O homem caiu, gritando, segurando a perna. Não estava sem vida, mas também não estava atirando mais. Mateu gritou, percebendo que Caleb não era um alvo fácil. Recua! Recua! Os 2 homens restantes se esconderam atrás de barris e cercas, esperando o momento certo. Samuel, ainda segurando o ombro, berrou, vocês são idiotas, são só 2, e um deles nem sabe atirar direito. Mateu ignorou, concentrado. Ele sabia que Caleb, mesmo não sendo um pistoleiro, era perigoso quando encurralado. Caleb olhou para Lorena. A gente precisa chegar até a casa. Tem mais armas lá e munição. Lorena olhou à distância. Eram uns 30 metros de corrida aberta. Tempo suficiente para ser acertada, mas também era a única chance. Ela assentiu. Eu vou com você. Caleb balançou a cabeça. Não, você fica aqui. Eu vou, pego as armas e volto. Lorena segurou o braço dele. Não, a gente vai junto. Se você cair, eu caio com você. Caleb olhou nos olhos dela. E naquele momento, em meio ao caos e aos tiros, ele viu a mulher que ele tinha casado, a mulher que ele tinha prometido proteger, e percebeu que, apesar de tudo, ainda havia algo ali, algo que valia a pena lutar. Ele assentiu. Então vamos, juntos. Eles esperaram o momento certo, quando Mateu e os homens estavam recarregando. E então correram. Correram como nunca tinham corrido na vida, o chão explodindo em volta deles com os tiros. Lorena tropeçou, mas Caleb a segurou, puxando ela para frente. Mais 10 metros, 5,
E finalmente entraram pela porta da casa, batendo ela atrás deles. Mas quando se viraram, viram algo que fez o sangue deles gelar. Dentro da casa, esperando sentado na cadeira da sala, com um revólver apontado para eles, estava outro homem. Um homem que Caleb conhecia muito bem. Ezra Cole, o xerife da cidade. E ele não estava ali para ajudar. Caleb parou na soleira, o rifle ainda na mão, mas apontado para baixo. Lorena ficou atrás dele, ofegante, os olhos arregalados de medo. Ezra Cole sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem já tinha vendido a alma e não se importava mais. Caleb Thorne, achei que você nunca ia entrar. A voz dele era calma, quase entediada, como se estar ali apontando uma arma para o fazendeiro fosse só mais um dia de trabalho. Caleb deu um passo à frente, a voz baixa, mas firme. Ezra, o que você está fazendo aqui? O xerife deu de ombros. Trabalho, Caleb, só trabalho. Samuel me ofereceu uma boa quantia para garantir que as coisas não saíssem do controle. E olha só, saíram. Ele apontou o revólver diretamente para o peito de Caleb. Larga o rifle, devagar. Caleb hesitou. Ezra engatilhou o revólver. Agora, Caleb, ou eu atiro. Caleb largou o rifle no chão, erguendo as mãos. Lorena fez o mesmo, tremendo. Ezra se levantou da cadeira, ainda apontando a arma. Bom, agora vocês dois vão sair daqui e vão até Samuel. Ele vai decidir o que fazer com vocês. Caleb balançou a cabeça. Ezra, você sabe que isso é errado. Você é o xerife, deveria proteger as pessoas, não... Ezra o interrompeu com um riso amargo. Proteger? Proteger o quê, Caleb? Essa terra miserável? Essa cidade esquecida por Deus? Eu não ganho nada sendo xerife. Nada. Mas Samuel me ofereceu o suficiente para eu sair daqui e nunca mais voltar. Lorena deu um passo à frente. E a voz desesperada. Ezra, por favor, não faz isso. Samuel planejou tudo. Ele quer acabar com Caleb só por causa da terra. Isso não é justo. Ezra riu de novo. Justo? Desde quando o mundo é justo, querida? Você traiu seu marido. Samuel quer a terra do irmão. Eu quero dinheiro. Todo mundo aqui quer alguma coisa. E quem não se adapta, fica para trás. Caleb respirou fundo, tentando pensar em algo. Precisava ganhar tempo. Precisava achar uma saída. Ezra, você tem família, tem filhos. O que eles vão pensar quando descobrirem que o pai deles é cúmplice de um crime? Ezra franziu a testa e, por um momento, algo passou nos olhos dele. Dúvida, talvez, mas durou apenas um segundo. Meus filhos vão pensar que o pai deles foi esperto, que soube a hora de agir. Ele apontou para a porta. Agora sai, antes que eu perca a paciência. Caleb olhou para Lorena, depois para Ezra e finalmente tomou uma decisão. Ele avançou. Ezra disparou, mas Caleb já tinha se jogado para o lado, rolando pelo chão. O projétil acertou a parede, arrancando madeira. Lorena gritou, mas Caleb já tinha se levantado, agarrando Ezra pelo braço. Os dois lutaram, o revólver entre eles, cada um tentando tomar controle. Lorena correu até o rifle que Caleb tinha largado. Pegou ele do chão, mas não sabia o que fazer. Se atirasse, poderia acertar Caleb, mas se não fizesse nada, Ezra ia vencer. Ela mirou o dedo no gatilho, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ezra, larga ele, larga ou eu atiro. Mas Ezra não largou, e foi então que outro tiro ecoou pela casa. Caleb recuou ofegante, olhando para Ezra. O xerife estava parado, a mão no peito, os olhos arregalados. Ele olhou para baixo, vendo o sangue escorrer entre os dedos, e depois olhou para Caleb com uma expressão de surpresa. Eu não achei que você... E caiu. Caleb ficou ali, segurando o revólver que tinha tirado de Ezra durante a luta, e fumaça ainda saindo do cano. Ele tinha atirado, e Ezra não ia se levantar de novo. Lorena largou o rifle, correndo até Caleb. Você tá bem? Você tá machucado? Caleb balançou a cabeça, ainda olhando para Ezra no chão. Eu acabei com ele. A voz dele saiu baixa, cheia de choque. Lorena segurou o rosto dele, fazendo ele olhar para ela. Você não tinha escolha. Ele ia acabar com você. Você só se defendeu.
Caleb fechou os olhos, apertando os dentes. Ele sabia que era verdade, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Do lado de fora, ouviram a voz de Samuel gritando: Ezra, o que está acontecendo aí dentro? Caleb abriu os olhos, o olhar endurecendo. Samuel. Tudo aquilo era culpa de Samuel. E agora, Caleb ia fazer ele pagar. Caleb pegou o revólver de Ezra e verificou quantas balas ainda tinham. 3. Apenas 3. Ele olhou para Lorena, que ainda tremia, mas agora havia algo diferente nos olhos dela. Determinação. O que a gente faz agora? Ela perguntou. A voz mais firme do que antes. Caleb olhou pela janela, vendo Samuel e Mateu se aproximando da casa ainda cautelosos. A gente acaba com isso, de uma vez por todas. Lorena assentiu. Caleb entregou o rifle para ela. Você sabe atirar agora. Já provou isso. Fica aqui e cobre a porta. Se alguém tentar entrar, você sabe o que fazer. Lorena segurou o rifle, as mãos ainda trêmulas, mas seguras. E você? Caleb carregou o revólver, o rosto endurecido. Eu vou até eles. Vou acabar com isso antes que mais alguém se machuque. Lorena agarrou o braço dele. Caleb, não. São 3 homens lá fora. Você não vai conseguir. Caleb olhou para ela, e nos olhos dele havia algo que ela nunca tinha visto antes. Não era raiva, era resolução. Lorena, eu perdi tudo hoje. Minha confiança, minha paz, meu irmão. Mas eu não vou perder minha vida, e não vou perder você de novo. Ela sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de desespero. Eram de esperança. Caleb beijou a testa dela, algo que não fazia há meses, e saiu pela porta dos fundos. A noite estava caindo, e a escuridão seria sua aliada. Ele se moveu silenciosamente, rodeando a casa, até conseguir ver Samuel e Mateu. Os dois estavam discutindo, frustrados. Onde diabos o Ezra se meteu? Samuel reclamava, segurando o ombro ferido. Mateu olhou para casa. Talvez ele tenha levado um tiro também, ou talvez tenha fugido. Não confio nesse canalha. Samuel bufou. Ninguém presta nessa maldita cidade. Eu devia ter feito tudo sozinho desde o começo. Mateu deu de ombros. Bom, agora é tarde para isso. Vamos entrar e acabar logo com isso. Quanto mais esperarmos, mais chance eles têm de fugir. Samuel concordou. Certo. Você vai pela frente, eu entro pela lateral. Se ele tentar correr, a gente pega no meio. Caleb ouviu tudo, e quando os dois começaram a se mover, ele agiu. Saiu das sombras, o revólver erguido. Ninguém vai entrar na minha casa. A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Samuel e Mateu se viraram, surpresos. Samuel tentou sacar o revólver, mas Caleb foi mais rápido. Disparou. O tiro acertou o braço de Samuel, o mesmo que já estava ferido, e ele gritou, caindo de joelhos. Mateu sacou a arma, mas antes que pudesse apontar, outro tiro veio de dentro da casa. Lorena tinha atirado da janela. O projétil passou perto da cabeça de Mateu, fazendo ele se jogar no chão. Caleb aproveitou e correu até Samuel, chutando a arma dele para longe. Acabou, Samuel, acabou. Samuel olhou para ele, o rosto contorcido de dor e ódio. Você sempre foi o favorito, sempre. Caleb apontou o revólver para a cabeça do irmão. Eu te dei tudo, te acolhi quando você não tinha nada. E você planejou me acabar. Por quê, Samuel? Por quê? Samuel cuspiu sangue. Porque eu mereço mais do que você. Sempre mereci. Mas o velho só via você. Então eu decidi tomar o que é meu. Caleb balançou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. Você não merece nada. Só merece piedade. Mateu se levantou tentando correr, mas Lorena atirou de novo. Dessa vez, acertou a perna dele. Mateu caiu, gritando, arrastando-se pelo chão. Caleb olhou para ele, depois para Samuel. 2 homens destruídos pela ganância. 2 homens que tinham perdido tudo. E Caleb percebeu que, apesar de tudo, ele ainda tinha algo que eles nunca teriam. Redenção. Ele abaixou a arma. Samuel olhou para ele surpreso. Você não vai acabar comigo? Caleb deu as costas. Não, eu não sou como você. Você vai viver. Mas vai viver sabendo que perdeu, que falhou e que nunca mais vai ter paz.
Samuel gritou, desesperado. Caleb, Caleb, volta aqui! Mas Caleb já estava caminhando de volta para casa, para Lorena, para a mulher que, apesar de tudo, ainda estava ali. E quando ele entrou, viu ela esperando, ainda com o rifle nas mãos, ainda tremendo, mas viva. E ali, naquele momento, Caleb percebeu que, mesmo em meio à traição e à dor, ainda havia algo que valia a pena salvar. Ainda havia algo que valia a pena lutar. Caleb trancou a porta atrás dele e encostou nela, o corpo tremendo de cansaço e tensão. Lorena largou o rifle e correu até ele, abraçando-o com força. Ele não reagiu no começo, mas então, devagar, envolveu os braços ao redor dela. E, pela primeira vez em horas, sentiu algo que não era raiva ou dor. Era alívio, puro e simples. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Lá fora, Samuel gritava, xingando, ameaçando. Mateu gemia de dor, tentando rastejar para longe. Mas dentro da casa, havia apenas o som das respirações de Caleb e Lorena. E era o suficiente. Finalmente, Lorena se afastou, olhando nos olhos dele. O que a gente faz agora? Caleb respirou fundo, tentando colocar os pensamentos em ordem. A gente espera. Amanhã de manhã vou até a cidade e chamo ajuda. Samuel e Mateu, eles não vão longe, não nas condições que estão. Lorena assentiu, mas ainda parecia preocupada. E se eles tentarem entrar de novo? E se... Caleb colocou as mãos nos ombros dela, firme, mas gentil. Eles não vão. Estão feridos, cansados e derrotados. Sabem que perderam. Lorena olhou para baixo, as lágrimas voltando. Caleb, eu sei que não posso consertar o que fiz. Sei que quebrei sua confiança, mas eu quero que saiba que eu te amo. Sempre amei. E vou passar o resto da minha vida tentando provar isso para você. Caleb ficou em silêncio por um momento. Depois, ergueu o rosto dela com as mãos, fazendo ela olhar para ele. Lorena, você me traiu, e isso dói mais do que qualquer ferida que eu já tive. Mas você também me salvou. Hoje, quando podia ter fugido, quando podia ter me deixado sozinho, você ficou, você lutou ao meu lado, e isso significa algo. Ela soluçou, as lágrimas escorrendo livremente. Então você me perdoa? Caleb balançou a cabeça devagar. Não ainda. Perdão, leva tempo, mas eu quero tentar. Quero tentar reconstruir o que foi quebrado. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas eu quero tentar. Lorena agarrou as mãos dele, apertando com força. Eu vou fazer valer a pena. Prometo, vou fazer você confiar em mim de novo. Caleb assentiu. E pela primeira vez naquele dia terrível, esboçou um pequeno sorriso. Eu sei que vai. Eles se abraçaram de novo, e dessa vez foi diferente. Não era o abraço de dois estranhos tentando se reconectar. Era o abraço de duas pessoas que tinham atravessado o inferno juntas. E sobrevivido. A noite passou devagar. Samuel e Mateu eventualmente pararam de gritar, e o rancho ficou em silêncio. Caleb e Lorena se revezaram vigiando as janelas, mas ninguém tentou entrar. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de laranja e dourado, Caleb pegou o cavalo e foi até a cidade. Voltou com o delegado e 2 ajudantes. Samuel e Mateu foram presos, ainda feridos, mas vivos. O delegado também levou o corpo de Ezra, prometendo investigar tudo. Quando tudo terminou, quando todos tinham ido embora, Caleb e Lorena ficaram ali, na varanda, vendo o sol terminar de nascer. Caleb olhou para a terra que quase tinha perdido, a terra que seu pai tinha deixado, e sentiu gratidão. Gratidão por ainda estar vivo, gratidão por ainda ter uma chance. Lorena se aproximou hesitante e pegou na mão dele. Caleb não puxou a mão para trás, apenas segurou. E ali, em pé na varanda, os dois perceberam que o pior já tinha passado, que o futuro ainda era incerto, mas era possível, e às vezes, na vida, possível era tudo o que se precisava. Os dias que se seguiram foram estranhos, silenciosos.
Caleb e Lorena caminhavam um ao redor do outro como dois animais feridos, testando o terreno, vendo até onde podiam ir. Ele não dormia mais no quarto deles. Havia feito uma cama improvisada no celeiro. Ela não reclamou. Entendia. Sabia que reconstruir confiança não era questão de palavras, mas de tempo. Lorena passou a acordar antes do sol nascer, preparando o café, cuidando da casa, trabalhando na horta. Tudo sem pedir nada em troca. Tudo sem esperar reconhecimento. Caleb notava, mas não comentava. Apenas observava. Observava a mulher que ele tinha casado, tentando se reencontrar. Tentando provar que ainda era a pessoa que ele tinha amado. Uma manhã, enquanto Caleb consertava a cerca que tinha sido danificada nos tiros, Lorena se aproximou com uma caneca de café quente. Pensei que você pudesse precisar. Ele parou. Olhou para ela e depois para a caneca. Hesitou, mas pegou. Obrigado. Foi só uma palavra. Mas para Lorena, foi o mundo. Eles conversaram um pouco sobre o rancho, sobre os animais, sobre o tempo. Nada profundo, nada pessoal. Mas era um começo. E começos no oeste eram preciosos. Quando Lorena voltou para casa, sentiu algo diferente no peito. Não era perdão, ainda não, mas era esperança. E esperança, ela aprendeu, era às vezes mais forte que qualquer outra coisa. Semanas se passaram. Samuel e Mateu foram julgados e condenados. Samuel pegou 15 anos de prisão por conspiração e tentativa de homicídio. Mateu, por ser cúmplice e por já ter outros crimes no passado, pegou 20. Caleb não foi ao julgamento. Não queria ver o irmão. Não queria ouvir desculpas ou acusações. Apenas queria seguir em frente. Uma noite, Caleb voltou do campo mais cedo e encontrou Lorena sentada na varanda, olhando para o horizonte. Ele parou, observando ela por um momento. Havia algo diferente, algo sereno. Ele se aproximou e sentou ao lado dela. No que você está pensando? Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Pensando em como quase perdi tudo e em como ainda tenho uma chance de consertar. Caleb ficou em silêncio por um tempo. Depois falou, a voz baixa, mas sincera. Lorena, eu não sei se as coisas vão voltar a ser como eram. Não sei se eu vou conseguir confiar em você do jeito que confiava antes, mas eu quero tentar, de verdade, porque eu ainda te amo. Mesmo depois de tudo, ainda amo. Lorena virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Eu também te amo, Caleb, e vou passar cada dia provando isso. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, vendo o sol se pôr. Não se tocaram, não se beijaram, mas estavam juntos. E no oeste, onde tudo era duro e implacável, estar junto já era uma vitória. Naquela noite, Caleb não dormiu no celeiro. Voltou para o quarto, mas ainda manteve distância na cama. Lorena não reclamou. Apenas agradeceu em silêncio por ele estar ali. E quando o sono finalmente veio, os dois dormiram melhor do que tinham dormido em semanas. A cura levaria tempo, a confiança mais ainda. Mas ali, naquele rancho poeirento no meio do nada, duas pessoas que tinham se perdido estavam tentando se encontrar de novo. E às vezes, tentar já era o suficiente. Meses se passaram. O inverno chegou, cobriu o rancho de branco e depois foi embora, deixando a primavera tomar seu lugar. Caleb e Lorena trabalhavam juntos agora, lado a lado, consertando o que tinha sido quebrado, tanto na terra quanto entre eles. As conversas eram mais longas, os silêncios mais confortáveis, e aos poucos, sem que percebessem exatamente quando, o amor voltou. Não era o mesmo amor de antes. Era diferente, mais profundo, mais consciente. Caleb tinha aprendido que amor não era só sentimento, mas escolha. Escolha de ficar, mesmo quando tudo dizia para ir embora. E Lorena tinha aprendido que amor não era posse, mas respeito. Respeito pela dor, pelo tempo, pela cura. Uma tarde, enquanto plantavam juntos na horta, Caleb parou e olhou para ela. Lorena percebeu e sorriu. O que foi? Ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Nada, só pensei em como as coisas mudaram. Ela assentiu.
enxugando o suor da testa. Mudaram, mas acho que mudaram para o melhor. Pelo menos agora a gente é honesto um com o outro. Caleb concordou. É verdade. Ele estendeu a mão e Lorena pegou. E ali, de mãos dadas no meio da horta, os dois sentiram que finalmente tinham encontrado o caminho de volta. Não para o passado, mas para o futuro. Um futuro que eles construiriam juntos, um dia de cada vez. O rancho prosperou. Os animais se multiplicaram. A terra deu frutos. E Caleb e Lorena aprenderam que redenção não vinha de grandes gestos, mas de pequenos atos diários, de cafés preparados com carinho, de cercas consertadas juntos, de conversas honestas sob as estrelas, e de perdão dado não de uma vez, mas aos poucos, como chuva que molha a terra seca até ela voltar a florescer. Certa noite, Caleb finalmente disse as palavras que Lorena esperava ouvir há meses. Eles estavam deitados na cama, lado a lado, e ele virou para ela. Lorena, eu te perdoo. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de alívio, de gratidão, de amor. Obrigada. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. E foi o suficiente. O sol nasceu no dia seguinte como sempre nascia, dourado, quente, cheio de promessas. Caleb e Lorena acordaram cedo, como sempre faziam, e saíram para a varanda. Olharam para a terra que quase tinham perdido, para o céu que testemunhou sua dor e sua cura, e se abraçaram. Não era o fim da história. Era só o começo de um novo capítulo. E ali, naquele rancho no meio do velho oeste, onde o vento soprava forte e a poeira nunca descansava, duas pessoas encontraram o que a maioria passa a vida procurando: redenção, perdão e uma segunda chance. Porque no fim, o amor verdadeiro não é aquele que nunca falha. É aquele que, mesmo depois de falhar, escolhe se levantar e tentar de novo. O sol queimava igual antes, mas ali no rancho nascia algo novo. Onde só havia pó e dor, agora havia flor. E para quem já tinha perdido tudo, isso já era mais do que o suficiente. Se essa história tocou seu coração, faz o seguinte: se inscreve. Não custa nada para você, mas para mim vale cada segundo dessa poeira toda. E o próximo vídeo chega para você sem esforço nenhum.